Bora, nação! Renata Fã aqui no programa O Jogo Aberto, atualizando as informações do Corinthians. O Timão bem próximo de fechar com 2 atacantes. O Corinthians precisa se reforçar. Vou colocar um trecho aqui pra vocês verem. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Já chegamos a 17 mil inscritos aqui no canal. É um prazer ter você aqui, sem mais enrolações. Bora pras notícias. Do Corinthians. Mais uma fatura de cartão foi vazada e o ex-presidente do Corinthians, Andrei Sanches, volta a ser cobrado por explicações. Assim como na fatura anterior, gastos pessoais foram identificados, contas em restaurantes no Rio, em São Paulo e até na Espanha. Sobre a primeira fatura, Andrés diz que já devolveu 15 mil reais aos cofres do clube e alegou ter confundido os cartões na hora do pagamento. Na última segunda-feira, o Conselho de Orientação do Corinthians se reuniu no Parque São Jorge e, por 9 votos a 7, aprovou a abertura de um processo de apuração. A comissão de ética vai conduzir a investigação e pode indicar uma pena ao ex-presidente. Na reunião estavam presentes Andrés, Mário Gobi e Duílio, todos da chapa Renovação e Transparência, que comandou o clube por 16 anos. Dentro de campo, a situação também é delicada. O Timão chega a 5 jogos sem vitória. Perdeu para o Bragantino por 2-1 na retomada do Campeonato Brasileiro em casa. E a diretoria enviou um ofício à CBF reclamando da arbitragem. A polêmica está no pênalti marcado a favor do Bragantino no primeiro tempo, pelos árbitros Bruno Arleu de Araújo e Rafael Trace. Para mim não foi pênalti. Tentei recolher a perna ali e tal, mas pelo que eu fiquei sabendo, já é um juiz que sempre tem más intenções aí contra o Corinthians. Na súmula, a arbitragem descreveu o comportamento agressivo de membros da diretoria. Em busca da primeira vitória fora de casa no campeonato, o Corinthians viaja hoje para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará na quarta. Dorival Júnior tem problemas para escalar o time. Memphis e Romero estão suspensos e Yuri Alberto não foi liberado pelo departamento médico ainda. As opções são Thales Magno e os garotos da base, Kaique e Guinegão. Héctor Hernandes, por decisão técnica, ficou fora da última partida. Ainda não teremos Yuri, não teremos Memphis e não teremos o Romero. Nós temos que encontrar um caminho. O importante é que o trabalho está sendo desenvolvido e nós temos que valorizar aqueles que aqui estão tentando encontrar soluções aqui dentro, internamente, num processo que ele é moroso às vezes, mas ele alcança resultados. Com a carência no ataque, Fabinho Soldado trabalha para encontrar soluções no mercado. As coisas têm que acontecerem e nós temos que buscar também opções no mercado que nos deem aí um leque um pouco maior, para que possamos ter um grupo cada dia mais forte. Sobre isso, Ronaldo. O que eu posso falar é o seguinte, nesses 30 dias de paralisação, todo mundo já sabia que eles tinham só 2 cartões e o Yuri estava machucado, ou não? É mentira. O Yuri está machucado ainda, está fazendo um... Ué, você está reclamando da ausência do Yuri, quem diria, eu estou dizendo da ausência de jogadores, claro. que é o que está acontecando. Não tem quem colocar lá, vai colocar o Guinegão, o Thales Magno. O Thales Magno. Então, agora tem que ver quantos cartões, porque se eles também... Aí vai ter a volta no outro final de semana desses jogadores. Mas mesmo assim, você tem que ter uma logística ali para trazer jogadores. Agora, o pior não é isso. A ausência. O pior é que ele está colocando em campo. Pior que vocês estão com medo do São Paulo. Para a gente falar e dos reforços para o ataque, já que o ataque é o grande problema do Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians avança no mercado da bola em relação a reforços, porque o ataque é um grande problema do Corinthians. O Corinthians está sonhando com o Elinho, tá? A questão do Carlos Vinícius, é bom a gente ficar atento que a gente pode ter novidades essa semana, né? Porque no sentido pelo menos de se iniciar, né, uma negociação, porque até agora o que foi um jogador oferecido, que o staff do jogador teve o cuidado de oferecer o Carlos Vinícius com valores,
Eu acho que são valores, pelo momento do Corinthians, olha o que vai acontecer quarta-feira, a escalação nossa. Que pelo momento do Corinthians dá pra gente arriscar um jogador, né, que não é nenhum veterano, tem 10 anos aí de Europa, de grandes clubes da Europa, inclusive, Benfica, Tottenham, né, enfim, tava no Fulham. É um jogador interessante para uma posição de centroavante que o Yuri pode sair a qualquer momento, se não sair no meio do ano, vai sair no final do ano, e pelo menos você já tem um cara ali que tem condições de chegar e assumir a posição. E para reserva também, pô, baita nome para reserva. O Corinthians tem que ter grandes nomes na reserva. O Corinthians foi campeão em 2012, tinha Douglas na reserva, né? Tinha grandes jogadores na reserva. Então, não, o Liedson era reserva na Libertadores, praticamente, né? O William Bigode, Douglas, enfim, você quer ser campeão, você tem que ter um bom banco, não tem jeito. Basta ver o que, de novo, repito, que vai acontecer na quarta-feira, a nossa questão envolvendo a escalação. Então eu posso, né, falar para vocês aí que, né, vai ocorrer aí um contato e quem sabe as negociações com o Carlos Vinícius podem avançar. Tudo porque o Corinthians não marcou gol e o ataque tá terrível, velho. Lembra que eu falei lá que o seu Jorge ia dar aquela força pra gente? Sempre, né? O seu Jorge virou agora o homem dos números aqui do canal. Olha só como é que anda a situação do Corinthians em relação a gols, gente. A situação é tenebrosa. No período do Dorival Júnior, o Corinthians tem 12 gols. O Yuri Alberto marcou 5 desses gols. Então, 5 do Yuri Alberto, com 2 do Kaká, 7, com 1 do Hector, 8, 1 do Coronado, 9, 1 do Memphis, 10, 1 do Bidu, 11 e 1 do Bidon, 12. São 12 gols marcados o Corinthians tem aí na temporada sob o comando do técnico Dorival Júnior. Agora, o grande problema dessa questão aí envolvendo os gols marcados, tá? O último jogo que um atacante marcou um gol pelo Corinthians, olha só, nos últimos 5 jogos foi o Bidon e o Kaká que marcaram os gols do Corinthians. Sabe quando foi a última vez que um atacante marcou gol? Foi o Yuri, Novo Horizontino. Sabe quando foi isso? Em maio. Nós já estamos chegando em agosto, estamos na metade de julho. Em maio foi a última vez que um atacante marcou gol pelo Corinthians. Lamentável, dramática em relação ao ataque. E para piorar, o nosso querido Memphis toma um cartão que ele pediu para tomar, e o Romero também toma um cartão. Então, os dois atacantes, né, parabéns, estão, né, suspensos. Hora boa para ficar suspenso. Será que os caras não conseguem pensar um negócio desse? Né? O Memphis foi muito ridículo. Tomar esse cartão foi muito ridículo, né, o Memphis, porque ele não está vendo a situação do Corinthians. E agora o Corinthians tem pro ataque aí 4 opções. Tá? Vamos lá. Thales e Hector Hernandes, né? E tem também as opções de Guinegão e Kaique. 2 jovens ou os 2 mais experientes. Meu amigo, eu não sei o que é pior. O Kaique, para mim, tinha que ser titular. Eu começava como titular, mas não vai. Pelo jeito, não vai. Né? Agora, por exemplo, se a gente entrar com Thales e Hector, sério, o ataque do Ceará, que é o nosso ex-ataque, Pedro Raul e Pedro Henrique, é melhor que esse ataque Hector e Thales, na minha opinião. Pedro Henrique e Pedro Raul é melhor que Thales e Hector. Dá uma boa enquete, hein? Uma boa enquete. O que você acha disso? Hein? Fala pra mim aí o que você acha. Enfim, né, velho? Mas eu acho que o Pedro Raul não vai jogar porque tá suspenso, tá? Se eu não me engano, tá suspenso. Aí ia ter que pagar aquela multa, né? Também foi coincidência, né? Enfim. Pra gente, melhor, né? Porque seria vergonhoso, né? O Corinthians perder no Ceará com um gol do Pedro Raul. Então, melhor que ele não jogue mesmo, tá? Eu acredito que o Dorival vai no modo segurança, que é a grande crítica que eu faço a ele. Ele só vai no modo segurança. Isso é lamentável, né, em relação ao Dorival Júnior. Lamentável o modo de segurança dele. Ele tinha que ir com o Kaique, pelo menos, tá? O Guinegão realmente não tem muita qualidade, mas o Hector também não. Situação difícil, velho. É só no mercado que vai resolver, tá? Buscando um atacante de beirada, né? Além do Carlos Vinícius, o Corinthians ainda tem o Elinho, né? A ideia é fazer uma proposta para comprar parte dos direitos, só que é um jogador caríssimo. Eu acho que o Corinthians está perdendo tempo com o Elinho, né? Melhor dar uma atenção, sei lá, dar uma atenção então pro Vitinho, né? Que também aí foi colocado na mesa o nome dele. O staff do Vitinho alega, né, que foi o Corinthians que procurou em outros clubes, eles não precisaram fazer esse movimento, estão até felizes com a procura do Corinthians. No Corinthians se diz que ele foi oferecido,
Enfim, eu ainda prefiro, né, ainda acreditar que o Vitinho poderia até pintar como uma opção, porque, meu amigo, não tem nada, velho. Não tem nada. Se a gente ficar enrolando aí para tentar contratar o Elinho, um cara que o Toluca pagou 15 milhões de dólares, é uma situação complicada, velho. Como é que vai contratar um cara desse? Hein? Por empréstimo não rolou. Enfim, então a gente poderia, imagine se, né, fechar essa janela com 2 reforços, Elinho e Carlos Vinícius. Seria ótimo. Acho que os 2 já ajudaria muito. Mas não sei se isso vai rolar e o Corinthians continua com esse problema sério, seríssimo aí, né? Na questão dos gols e do ataque, tá? Em relação ao time que pode entrar em campo contra o Ceará, 19h30 na Arena Castelão, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, ministro da Educação, Gustavo Henrique e Bidu, que incrivelmente ganhou a posição de Fabrício Anchilleri, né? Então o Bidu deve ser o lateral. No meio-campo, Ranieri, José Martínez e o Carrídio e o Garro. Na frente, Thales e Héctor Hernandes. Tem a volta do Bidon, tá? Então o Bidon pode aí, né, disputar uma posição com o José Martínez, que para mim fez uma partida ridícula, né? Só tentou as suas confusões lá, enfim, e acabou também não ajudando muito, tá? Então tem essa questão também. Esse, né, o time do Corinthians, tá? Estar em campo aí contra o Ceará, acredito que seja esse, né? O time, tá? Ontem o Core se reuniu, iniciou com outras pautas e deixou a pauta André Sanches por último, tá? O que aconteceu? Houve a votação, né, para abrir ou não o processo, né, que pode culminar na expulsão do ex-presidente André Sanches, tá certo? Então vamos lá, como é que funciona esse processo, Samir? Eu falei para vocês, né? Às vezes a pessoa fica, fala do André, estou falando todo dia, né? Eu falei para vocês, quando pessoas não acreditavam que essa expulsão pode ocorrer, tá? O André sentiu bastante o que aconteceu em relação ao cartão corporativo, e eu falei que existe sim a chance disso acontecer, ela é real, tá? Tem muita gente achando, isso aí está... Ontem, por exemplo, o Core, o André sempre foi muito forte no Core. E ontem o Core, por 9 votos a 7, votou a favor para abrir o processo e encaminhar isso para o Conselho de Ética, tá? Agora, o Conselho de Ética, então vou explicar para vocês o que vai acontecer. 9 votos a 7 para, né, o processo ser aberto, que pode terminar na expulsão, né, do André Sanches do quadro de associativos do clube por conta, né, da questão aí do escândalo envolvendo os cartões corporativos do Corinthians, tá? E olha só, em 2020, né, que foi aquela conta, né, que ele já pagou, inclusive, né, mas isso não justifica a questão dele, né, sofrer esse processo, e o de 2021 ele alega que foi, né, para questões envolvendo o clube, não foi para uso pessoal, tá? Até porque ele já não estava no clube em 2021, se eu não me engano é isso, tá? Final de 19 e 2020, né, 21, enfim, vamos entender o processo que é o mais importante. O que vai acontecer, Samir, depois dessa votação de 9 a 7? Depois dessa votação de 9 a 7, olha só o que vai acontecer. Vai para a ética. A ética agora vai fazer um parecer. Eles vão se reunir e eles vão fazer um parecer, né? E vão definir. Pessoal, situação do Corinthians delicada, principalmente no ataque, mas também eu vejo como uma boa oportunidade até para os jovens aí conseguirem jogar, né? O Kaique e o Guinegão
Principalmente, cara, eu falei aqui já em outros vídeos, eu acredito que o Corinthians deveria olhar mais, né, pra base. Eu sei que o Corinthians precisa de resultados rápidos, né, de uma resposta rápida dentro de campo. Como o Samir falou aqui, os atacantes do Corinthians não vêm anotando muitos gols, mas, cara, coloca o Guinegão. Não adianta colocar o Guinegão faltando 5 minutos pra acabar o jogo, precisando de um gol. O gol foi no último jogo, né, 2-1. E aí é queimar o moleque, né? Ele entrou lá no último jogo, não sei se vocês assistiram, ele deu uma tesoura lá no zagueiro. Do Bragantino, lá do zagueiro do Bragantino, quase ele foi expulso. Eu falei, pronto, vai ser expulso. Só não foi porque o pé dele travou na grama, não sei se vocês viram. Se vai direto ali, pega o cara na tesoura, é expulsável. Então não adianta, cara. Eu acredito que o Kaique tinha que ser titular, assim como o Samir falou, o Kaique deveria ser titular do Corinthians. Aí é incrível, né? O Héctor Hernandes nem foi nem relacionado, é capaz dele começar o próximo jogo jogando. Por quê? Porque o Corinthians precisa de resultados rápidos. Não dá pra colocar um moleque pra maturar. Mas eu acho que é um cenário, velho, ideal, tá? Ideal pra colocar o Kaique e o Guinegão. Começa com o Kaique e o Guinegão. Nossa, mas vai jogar a responsabilidade. Cara, veja bem. Campeonato Brasileiro, um jogo fora de casa, meio de tabela. Dá pra pôr os caras, não é uma situação que o Corinthians está lutando pelo rebaixamento, lutando pela artilharia, pra ganhar o Brasileiro. Não, cara, é um jogo fora de casa, a oportunidade de colocar ele está aí. O Héctor Hernandes já se demonstrou tecnicamente que não vai. O cara já tem 30 anos, velho, vai maturar mais o quê? É muito melhor dar chance pros meninos. Né? Quem sabe o Kaique não entra, cara, faz um gol, o Guinegão, assistência, uma tabela, o Corinthians se reinventa no mercado, velho. E aí para de olhar pro ataque, né? Muito se fala, vamos buscar o ataque é a zaga. Não pode esquecer da zaga, tá zoada a nossa zaga, mano. Mas é isso, pessoal, agradeço demais a presença de vocês aqui. Curta o vídeo aí, se inscreve no canal, tá? Pra sempre receber as notícias, as análises do Corinthians aqui, as reações. É um prazerzaço ter você aqui, já estamos 17 mil aqui no canal Nação Corintiana, beleza? Um forte abraço, pessoal, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!